Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula remota ofertada pelo município do Belo Jardim, da Secretaria de Educação. Meu nome é Edna Lúcia, vamos dar continuidade à nossa aula de História do 6º ano e da 3ª fase modalidade EJA. A nossa aula de hoje vai falar sobre os povos indígenas, povos que foram fundamentais para o desenvolvimento econômico do nosso país, e que também sofrem, até os dias atuais de hoje, eles lutam pela questão das terras que não foram devolvidas desses povos, que foram tomadas, não só as terras, mas também intimidade, modo de sua cultura, religião e tudo mais. A gente vai conhecer um pouco dessa história, porque ela é extensa, então procurei resumir os principais pontos para que vocês tenham uma noção. Espero que continue com esse conteúdo aí. A primeira coisa que nós precisamos saber, vocês vão acompanhar aí no slide, é que esses povos, antes da chegada dos portugueses, a questão de estudo, a gente poderia chamar esses povos que aqui viveram de nativos. Nativos por quê? Porque nasciam aqui da terra e já estavam aqui principalmente nos primeiros anos do período colonial. Ou também chamá-los de povos pré-cabralinos. O que é isso? São aqueles que estiveram aqui e que estavam antes da colonização, ou seja, antes da chegada de Cabral. Porque antes da colonização, em geral, tiveram também os pré-colombianos. Então é importante que antes da gente chamar esses povos de índios, eles eram nativos, eles nasceram aqui e após eles é que vieram, Cabral e depois os colombos. Vale aí também salientar a questão da cultura indígena. A cultura indígena no Brasil sempre foi diversa, desde a organização dos grupos linguísticos, formas de sustento através da caça, pesca ou cultivo de culturas como milho, batata doce e mandioca. O que quer dizer isso? Que os povos indígenas, principalmente, eles eram tratados como nativos, achando que a cultura desses nativos era uma cultura uniforme, uma cultura uniformizada, única. E isso é um erro quando a gente fala principalmente dessas etnias, porque a cultura desses povos são culturas diversas, tanto dos povos pré-colombianos como desses nativos. E a gente vai perceber que criou-se muito a imagem de que esses nativos, eles eram tipo selvagens, Os portugueses, para tentar, como é que eu posso dizer, dominar esses povos, ele quis trazer essa imagem de que os índios eram povos selvagens. Daí criou-se a imagem de que os nativos viviam na selva e que só viviam da caça e da pesca, como a gente observa aí nas imagens dos slides, Eles estão caçando e o outro está aí pescando. Só que essa cultura não era só a questão da caça nem da pesca, Existiam muito mais coisas. Como a gente observa aí, cultura indígena, diversificadíssima. Existe até alguns registros de que antes da chegada dos portugueses em 1500, a população de nativos ultrapassava 5 milhões. Estudos de alguns historiadores falam, isso são dados de 2018, que essa população hoje se aproxima de 800 mil indígenas. Então houve aí uma redução quando a gente se depara com esses dados. E o que quer dizer isso? Esses índios, esses povos indígenas, eles não só viviam da caça, nem da pesca, Eles também foram povos sedentários. Professora, o que seria povos sedentários? Eles não viviam apenas da questão da natureza. Eles aprenderam a plantar e a colher, certo? A plantar o quê?
o cultivo desses alimentos aí que a gente observa nas imagens, batata doce, a mandioca, o milho, né? E o que é importante, pessoal, a gente entender? É importante entender que esses alimentos hoje fazem parte de uma dieta mundial, né? Não, isso é importante porque saiu daqui, né? Foram os povos indígenas que diversificaram essa culinária, né? E houve uma troca aí entre portugueses e indígenas. Sim, mas aí quer dizer que os índios estavam dominando os portugueses nesse sentido? Não, isso não aconteceu de forma alguma, né? Pelo contrário, né? Os portugueses foi quem dominaram os indígenas, quem escravizaram os indígenas, né? E fez ele passar por todo um processo que na realidade o índio não queria, né? Sendo que isso não foi perguntado a ele em nenhum momento. Mas é importante a gente salientar aqui que esses alimentos hoje fazem parte da cultura mundial, não só aqui do Brasil, né? Mas da cultura mundial. A gente observar aí nessas imagens, né, o domínio desses portugueses, né? Eles influenciaram numa dominação em cima dos nativos, mas também foram influenciados de alguma maneira com esses conceitos que a gente pode chamar de circularidade cultural. Ou seja, você é influenciado, mas também é influenciado de outra maneira. Isso significa que houve uma troca aí de cultura. Tanto o índio queria conhecer um pouco desse branco que chegou, o cabelo grande, vestido, como o português queria conhecer um pouco desse nativo que ali estava, né? Nu, mas que conhecia aquela terra com a palma da sua mão, né? Não só a terra, mas também a parte da medicina, que tinha o pajé lá que curava, né? Então, quando esses portugueses desembarcam ali, que a gente vai poder acompanhar isso, né? Um pouquinho, vai ter um vídeo que vocês vão assistir aí, bem interessante, curtozinho, mas que isso é fundamental para que vocês entendam esse primeiro contato entre os portugueses e os índios, né? Os nativos que ali já habitavam aquelas terras. Mas antes disso, vamos lá. E a religião? Os índios eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Nessa imagem aí que a gente pode observar no slide, a gente vai perceber, né? Eles dançando. E aí eles invocam o deus da chuva, do sol, das estrelas. Ou seja, são deuses voltados para a questão da natureza, certo? Que é a chamada religião politeísta. E vamos lá, conhecer um pouco do tronco linguístico, que é isso, né? São as várias línguas que são faladas aqui no nosso país, né? Nós temos aproximadamente 1.200 línguas faladas aqui no nosso país. E aí, observar aí no tronco linguístico, o macro-G e o tupi, né? E ali vão estar as várias línguas que são faladas aqui, né, no nosso país. São mais de 1.200 línguas faladas no nosso território, que compreende hoje o território brasileiro, né? É uma variação de línguas gigantescas. Como se organizavam esses povos? Eles se organizavam em malocas e ocas. Malocas é aquela oca grande, onde uma tribo vivia ali dentro, toda uma tribo vivia dentro daquela. E as malocas são pequenas casas onde cada família indígena vivia com a sua família. A diferença é que quando é a maloca é uma tribo, né? E as ocas são pequenas famílias indígenas. E aí vem essa imagem aí, né? Vocês estão vendo que eles estão com carne humana ali, né? Sendo assada ali para comer, né? A gente poderia dizer assim, né? Que o canibalismo nessa época era a arte de comer pessoas. Poxa, professora, comer pessoas? Sim. Mas comer não por fome, não por desejo de comer carne humana, mas sim pela a história, né? Comer o guerreiro, para que o espírito daquele guerreiro
entrasse, né, no corpo de quem estava comendo aquela carne humana. Então, canibalismo. A antropofagia é praticada por parte das etnias, sendo definida como a arte, técnica, de comer pessoas ou parte de pessoas como forma cultural e espiritual, né? Que é um meio de canibalismo, onde eles comiam as pessoas não por fome, mas pela questão espiritual. E também de derrotar o inimigo, né? Não necessariamente pensando em fome, como eu falei, mas pensando em adquirir a força daquele guerreiro e assim sucessivamente. Aí nessa imagem, né, dá pra gente que antigamente, quando os pais da gente, ou até mesmo, vamos dizer, nossos tios, né, a gente perguntava assim, quem descobriu o Brasil? A primeira frase que vinha era Pedro Álvares Cabral, e vinha aquelas caravelas, né, e como se os índios ali não estivessem habitando aquele determinado lugar, certo? Então, a imagem que vocês observam aí no slide, ela choca a gente, né? Houve realmente o contato. Quando os portugueses avistaram terra à vista, eles se depararam com uma imensa quantidade de índios, né? De nativos ali. Então aí se diz assim, primeiro contato. E aí eu peguei uma frase que dizia assim, né? Deixa eu te conhecer e você me conhecer ao mesmo tempo, né? Eles tiveram essa curiosidade, certo? E é isso que nós vamos observar aí no vídeo que vocês vão assistir agora. Prestem atenção. 24 fathoms! 23! 22! 21! 20! 17!
Don Cristóbal. Excelencia. By the grace of God. In the name of their gracious majesties of Castilla and Aragon. By all the powers vested in me, I claim this island and name it San Salvador.
Christopher? Dios mío. No! Thầy bác xem. Paham ka? Tamam, kena makan. Kakak apa bayar? Kakak apa bayar? Hani mah, terus itu. Ikut imam guys. Malu kawas kan apa sih? Ada ulama. Kan tahu. Igai tete apa itu? Hai Pak Bey. Bom, pessoal, depois que vocês virem esse vídeo aí, dá para entender, né, essa questão que eu falei, né? Deixa eu te conhecer e você me conhecer ao mesmo tempo. Houve essa curiosidade entre tanto os portugueses como os nativos, certo? E só para a gente fazer uma reflexão, né? Isso não quer dizer que os portugueses, quando chegaram lá, foram bonzinhos, não. A partir dali, os portugueses já foram ali em busca de ouro. E eles, com o passar do tempo, não existia muito ouro nesse determinado lugar. Então eles achavam que o índio estava escondendo o ouro e aí é onde vai começar o processo de dominação, né? E vai começar também a exploração do pau-brasil. É a partir daí, ao observar essas imagens, que a gente pode entender, quando a gente perguntar assim na sala de aula, pessoal, quem foram os primeiros escravos brasileiros? E a gente tem a resposta, né? Os indígenas. Sim, eles foram, sim, os primeiros escravos do Brasil. A gente, quando observa essas imagens, os nativos da terra trabalhavam para os portugueses na exploração do pau-brasil. E os portugueses, eles já vinham vendo, né, que os franceses estavam chegando no Brasil, ilegalmente. Os portugueses cada vez mais procurando essa riqueza do ouro, do ouro, do ouro, que não existia muito naquela determinada área. Aí acontece o quê? Essa exploração do pau-brasil. A primeira ideia que eles têm é fazer o nativo da terra trabalhar para eles, como a gente observa aí na imagem. Começa a primeira relação de trabalho
que vocês podem ver, né? Aí na América, um nativo trabalhando para os portugueses. O nativo, quando a gente vai olhar lá no começo da história dos slides, que a gente fala, né? A gente diz que o nativo já vivia ali naquela terra. Né? Por isso que é importante frisar, o nativo se tornou escravo de um português, escravo da sua própria terra. Os portugueses, né, eles ofertavam a esses indígenas, né, pequenos objetos, bugigangas, que os índios recebiam como forma de pagamento. Poxa, professora, se eles recebiam, então eles estavam satisfeitos com o pagamento? De forma alguma, gente. Eles não estavam satisfeitos. Eles estavam insatisfeitos. É tanto que houve a resistência indígena e a matança. Como a gente observa aí, né? Já houve um conflito entre portugueses e os nativos daquela época. Apesar dessas resistências, né, indígenas, né, e depois da matança, teve a chegada aí, né, dos negros. Antes dos jesuítas, né, os negros já estavam sendo escravizados. Só que os jesuítas, eles vieram, não por ser bonzinho, pessoal, não vamos entender que os jesuítas foram povos que defenderam os indígenas, não. Eles tinham um objetivo, que era fortalecer o catolicismo, certo? Então, a forma que eles buscaram de fortalecer o poder da igreja naquela época, nesse momento aí, era justamente cativar esses índios. Tentar não deixar escravizar eles, mas ao mesmo tempo, eles já estavam tendo um domínio em cima desses povos, quando ele tirou o direito da religião indígena como é que eu posso dizer? E eles praticamente obrigaram, né, esses índios a aceitar a religião católica. Né? A gente observa aí nessas imagens, certo? Sendo assim, né, não era nada satisfatório para os portugueses comprar escravos, sendo que eles já tinham domínio em cima dos povos indígenas. Então, para os portugueses era melhor ficarem, né, escravizando os índios, do que ter que gastar dinheiro com impostos, com transporte, né, que os negros vinham em navios. Então tinha todo um gasto ali. Eles não queriam isso. Ele queria permanecer com essa escravidão dos indígenas. Daí chegam os jesuítas em 1549. Certo? Então observa aí que esses jesuítas, eles tinham um objetivo, que era catequizar os povos. A partir do momento que ele catequizava o índio, né, ele se tornava uma pessoa do convívio, um irmão. Era como se ele fosse irmão dos jesuítas. E assim eles iam aumentando esse poder da igreja, né? Então os jesuítas defendiam a causa de não escravidão dos nativos. Porque a partir do momento que você cristianizava esse cristão, né, ele tornava esse índio, ele se tornava um cristão. E também foi uma relação de poder, porque você está impondo a sua fé, né? Ou seja, o índio estava ali diante de, quando eles levantavam, construíram, né, as igrejas, e antes disso a primeira missa, como a gente sabe, né, foi rezada diante de uma cruz. Eu nem coloquei essa imagem, até esqueci, mas vocês podem pesquisar aí na internet, na primeira missa, e a gente vai ver os índios lá como que mostrando uma imagem de que esses índios deixaram de ser selvagens e passaram a ser pessoas não selvagens, calmas, como que estivesse ali aceitando tudo que os portugueses estavam impondo a eles. E na realidade isso não aconteceu, pessoal. A gente vê aí, né, os índios sendo capturados, certo? Essa é uma imagem aí dos bandeirantes, mas é só para vocês terem uma reflexão. Esses índios foram capturados, só que depois de tanto os jesuítas
impor a sua fé, né, a esses indígenas, né, o governo português decide que não pode mais escravizar e nem perseguir índio. Bom, não pode. Mas aquele que fosse contra a coroa, sim, permanecia. Então não era contra a escravidão, era contra as novas perseguições, certo? Então, se esse índio ele fosse contra a coroa, automaticamente ele era capturado e ele ia receber todo o processo, né, de punição por não obedecer à realeza. E detalhe, não é necessariamente a escravidão, né, mas sim a captura dos novos nativos, que isso aconteceu em 1572. Existe uma relação de poder que vem de Portugal, do homem branco, para com o nativo. E é lógico que eles conseguem ter um domínio maior. Apesar do número de nativos eles serem bem maior, né? Mas naquela época, os portugueses tinham a questão da arma de fogo, que era muito mais potente do que as armas dos índios, né? E a gente observa aí as imagens de índios atuais. A gente vai também ver que, segundo historiadores, até o século XIX, ainda existiam em fazendas índios trabalhando em fazendas de café e sendo escravizados, certo? E vale fazer uma reflexão, né? Os índios vão passar por vários processos, desde a chegada dos portugueses, como a gente observa nas imagens, até, né, a sociedade que o corrompe. Ou seja, o nativo era selvagem e ele passou a ser um bom selvagem. Na verdade, o que a gente pode observar, que eu coloquei até aí como finalização da nossa aula, né? Em nenhum momento, nunca se perguntou se o índio queria passar por todo esse processo. Em nenhum momento se teve uma reflexão maior sobre a reforma agrária, ou dizer, né, índio invade fazenda, índio é bandido. Não. A gente vai refletir em cima de nativos, pessoas que já existiam naquelas terras. Em nenhum momento o índio roubou terra de ninguém, o índio foi roubado, certo? A sua cultura foi roubada. Vamos fazer uma reflexão sobre isso, né? E aí a gente ainda espera por uma determinada chamada reforma agrária, que entra governo, sai governo, né? E isso ainda não é feito, certo? A nossa aula se encerra por aqui, pessoal. Converse com os professores de história de vocês terão uma atividade complementar, certo? Cada professor vai mandar essa atividade para seus alunos de acordo com o nível da turma. Façam uma reflexão, revejam os slides, assistam novamente o vídeo. Boa aula, bom estudo. Se puder, fique em casa e até a próxima aula.